Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 32, sob o título A Guerra Civil Norte-Americana, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 252. Vamos nessa então? Então pessoal, a Guerra Civil Americana é também conhecida como Guerra de Secessão ou Separação. Inicialmente eu gostaria de dizer para vocês que existem dois tipos de guerras. A guerra convencional, que é quando um país trava um conflito com outro país ou um grupo de países trava um conflito contra outro grupo de países. Essa é a guerra convencional, é a comum. Mas existe também a guerra civil, que é o caso que aconteceu nos Estados Unidos, por isso a Guerra Civil Norte-Americana. O que é uma guerra civil? É uma guerra atípica. É quando um país está dividido em dois grupos opostos e eles se enfrentam, porque têm ideologias diferentes. No caso da Guerra Civil Norte-Americana, ou Guerra de Separação, de Secessão, ela ocorreu entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos. E envolveu de um lado as colônias do sul dos Estados Unidos e do outro lado as colônias do norte. E por que as colônias do sul e do norte se enfrentaram e deram origem a essa guerra civil nos Estados Unidos? Obviamente porque tinham ideais diferentes. E eu gostaria que você entendesse comigo agora. As colônias do norte eram industrializadas. Sempre tiveram trabalho livre e vendiam para o mercado interno. Essas colônias do norte, por serem industrializadas e terem uma mão de obra livre, elas defendiam duas coisas: o fim da escravidão nos Estados Unidos e o protecionismo econômico, ou seja, que o país evitasse comprar produtos industrializados de fora, que era para as colônias do norte venderem seus produtos industrializados produzidos nelas. Então, as colônias do norte defendiam duas ideologias: o fim da escravidão no país e a adoção de medidas protecionistas pelo governo para evitar a entrada de produtos industrializados estrangeiros. Já as colônias do sul, que eram agrícolas e utilizavam mão de obra escrava, elas defendiam justamente os dois pontos de vista totalmente antagônicos. O sul defendia a manutenção da escravidão, porque era a mão de obra de suas fazendas, e uma prática econômica liberal, ou seja, que o governo permitisse a entrada de produtos industrializados de outros países para eles poderem ter acesso nos Estados Unidos. Então perceba, o norte defendia o fim da escravidão e a adoção de medidas protecionistas pelo governo. O sul defendia a manutenção da escravidão e o liberalismo econômico por parte do governo. Isso sempre foi um objeto de antagonismo entre as duas áreas. A defesa de ideologia diferente entre as colônias do norte e do sul dentro do próprio país. E em 1860 isso chegou ao auge, ao máximo. O que houve em 1860? Foi eleito um representante do norte para presidente, Abraham Lincoln. Assim que assumiu o poder, Abraham Lincoln anunciou que adotaria medidas em favor das colônias do norte. E isso desagradou as colônias do sul, que imediatamente anunciaram a ruptura com os Estados Unidos e a criação de um novo país. Compreendem agora porque o nome da guerra é Guerra de Secessão ou Separação? Porque o país foi literalmente separado. As colônias do sul não aceitavam o governo de Abraham Lincoln quando ele anunciou que faria reformas em favor das colônias do norte. Então, imediatamente após o anúncio de Abraham Lincoln de que faria reformas em favor do norte, as colônias do sul romperam com os Estados Unidos e criaram seu país próprio, os Estados Confederados da América, e elegeram seu próprio presidente, Jefferson Davis. Então vocês imaginem, em 1861, os Estados Unidos estavam divididos em dois países: Estados Unidos da América, com Abraham Lincoln na presidência, só as colônias do norte, e Estados Confederados da América, com Jefferson Davis presidente, só os Estados do Sul. Vai ter guerra. Vai ter guerra por quê? Porque Abraham Lincoln não aceita essa ruptura, essa separação. Ele foi eleito para ser presidente de todo o país. Não era justo que as colônias do Sul, por não aprovarem suas medidas, rompessem, criassem um novo país e elegessem um novo presidente. Então, em 1861, Abraham Lincoln reuniu as tropas do norte e invadiu o sul. A ideia era vencer o sul e trazer o sul de volta para fazer parte de um único país. Vai começar em 1861 a Guerra de Separação, a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Norte-Americana. De um lado, o Exército Confederado, que era o exército de Abraham Lincoln das colônias do norte dos Estados Unidos da América. Do outro, o Exército da União, o Exército Confederado das colônias do sul, de Jefferson Davis. Do outro, o Exército da União, que era de Abraham Lincoln.
e houve um enfrentamento durante 4 anos. Nesse entremeio, Abraham Lincoln aboliu a escravidão em 1863 com a emenda constitucional número 13. A partir daí, as colônias do norte já não tinham mais escravidão, porque era a única parte que Abraham Lincoln administrava. A guerra foi resolvida em 1865 com a vitória das tropas do norte sobre as do sul. E o sul foi obrigado a voltar a ser o único país, a se unir ao norte, e em 1865 somente Estados Unidos da América reunindo novamente as colônias do norte e do sul. Professor Rubens, o senhor disse que o Abraham Lincoln aboliu a escravidão quando ele governava apenas o lado norte. Quando o sul foi derrotado, em 1865, e foi trazido de volta para fazer parte de um único país, ele também foi obrigado a abolir a escravidão? Sim. Para ficar bem claro, pessoal, eu peço desculpas e vou voltar só num aspecto. O exército confederado era o exército das colônias do sul, viu? Que era os Estados Confederados da América com Jefferson Davis presidente. E o exército da União era dos Estados Unidos da América, que eram as tropas do norte, lideradas por Abraham Lincoln. Peço desculpas aí pelo meu pequeno lapso, ok? Então a guerra finalizou em 1865 com a vitória das tropas do norte de Abraham Lincoln sobre as tropas do sul e a reincorporação forçada das tropas e da população do sul, dos estados do sul, ao norte, para ser novamente um só país. Abraham Lincoln terminou sendo assassinado em 1865 por sulistas que não aceitavam o fato dele ter abolido a escravidão. Assim acabava a Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, com a vitória dos Estados do Norte sobre o Sul, a reincorporação dos Estados do Sul e os Estados Unidos voltaram a ser um só país depois de 4 anos de ruptura. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.